Bem-vindos, bem-vindas. Queremos mais uma vez celebrar culto ao nosso Deus. Acolho a cada uma de vocês com o lema deste domingo, que se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 12, onde diz: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. É por isso que nós celebramos culto a Deus. Como comunidade, nós nos colocamos na presença do Trino Deus. Queremos falar e ouvir da bondade e da misericórdia dele e louvá-lo por seu imenso e incondicional amor. Convido você para sentir a presença deste Deus amoroso em sua vida. Mesmo que nós tenhamos que celebrar assim, à distância, de forma virtual, Deus se faz presente porque Ele habita em nós. Que Ele abençoe este nosso momento de culto, essa nossa celebração, e que nos inspire a vivermos de acordo com o seu amor. Amém. Espírito Santo, que estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Nós celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nosso auxílio, nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O povo de Israel já sabia da importância de reconhecer e confessar seus pecados. Por isso, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Reconhecer e confessar os pecados resulta na misericórdia de Deus, que nos perdoa e traz vida plena. Por isso, nós vamos com toda a humildade e sinceridade confessar os nossos pecados a Deus. Façamos isso através do hino que segue. Chegamos hoje perante ti, ó Deus, com o que somos e como estamos. Chegamos hoje perante ti, ó Deus, com o que somos e como estamos. Perdão pedimos porque faltamos e tua vontade não praticamos, e o enfermo que aqui sofre abandonamos. Perdão pedimos, perdão clamamos,
pedimos perdão, clamamos. Assim nos responde o Senhor conforme o testemunho de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Por isso anuncio a vocês que confessam com sinceridade e humildade os seus pecados a Deus, o perdão que vem dele mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Palavras do Salmo, capítulo 10, versículo 17. Deus ouve e atende o clamor dos necessitados. Vamos clamar a Deus por todos os necessitados e sofredores, na certeza de que vai nos ouvir e atender. Lembramos neste momento especialmente das famílias que perderam entes queridos por causa da pandemia, que perderam o emprego e ficaram sem um sustento digno para suas famílias. Vamos fazê-lo cantando. Oremos ao nosso Deus. Querido, bondoso e misericordioso Deus, somos Tua comunidade e agradecemos pelo perdão e por teres ouvido o nosso clamor. Alimenta-nos agora com a Tua palavra, pois só através do Teu amor, que a Tua palavra nos comunica, podemos enfrentar com confiança as nossas dificuldades e problemas e sermos animados, animadas para viver e lutar pelo Teu reino. Concede-nos o Teu Santo Espírito para aceitarmos com alegria a Tua mensagem que nos desafia para vivermos como Teus filhos e Tuas filhas neste mundo. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que sermos chamados filhos de Deus. De que grande
Ouvimos a leitura do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, no capítulo 21, os versículos 33 até o 46. Ouçamos com atenção. Está escrito: Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Até aqui, palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Amém. Queridos amigos e queridas amigas em Cristo, o nosso Brasil é considerado um dos principais celeiros do mundo. Aqui se produz alimentos do sul ao norte, do leste ao oeste, e se produz tudo que é tipo de cereais, tudo que é tipo de frutas, legumes, verduras e tantas outras coisas. E entre tantos tipos de produção agrícola, em muitas regiões do nosso Brasil, também se produz uvas e seus derivados, como por exemplo vinhos, sucos, vinagres, geleias e etc. Pelo meu conhecimento, se produz uvas aqui no Brasil, na região da Serra Gaúcha, na região do Vale do Rio São Francisco e aqui no Mato Grosso, especificamente em Primavera do Leste e também em outros municípios. Eu, pessoalmente, conheço pareiras, mas eu não tenho muito conhecimento como se realiza a produção das uvas. Talvez alguém de vocês tenha conhecimento disso. Pois é, o povo de Israel, tanto no tempo do Antigo Testamento, como também no tempo de Jesus, do Novo Testamento, sempre produziu muitas uvas. Havia muitos pareirais em Israel, e a Bíblia usa os termos vinhas e videiras para designar os pareirais. E é por isso que a figura da vinha e da videira aparece em muitos textos bíblicos como uma comparação para o povo de Deus, no Antigo Testamento como o povo de Israel e no Novo Testamento como o povo de Cristo, como a igreja. O próprio Jesus usou muitas vezes a videira como comparação, inclusive consigo mesmo, quando ele, conforme João 15, disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus sempre usaram situações da vida, exemplos da vida, imagens da vida, para falar de Deus e da nossa relação com Ele e da relação dele conosco.
Assim como o povo de Deus, nós somos comparados nos textos bíblicos também a outras situações, como por exemplo, o corpo humano, a uma construção, como um rebanho de ovelhas, como pareiras e tantos outros. O objetivo dessas comparações sempre é falar da nossa relação com Deus e, sobretudo, comunicar o seu amor por nós e a sua vontade para a nossa vida. Assim, nós temos previsto para este domingo um texto bíblico que usa esta comparação da pareira ou da vinha como o povo de Deus. Eu faço a leitura desse texto para vocês agora, do profeta Isaías, o capítulo 5, versículos 1 até 7. E lá diz o seguinte: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as pareiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as pareiras. A plantação ficará abandonada, as pareiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. Até aqui a leitura do texto bíblico que está previsto para esse domingo como texto que vai nos motivar na nossa reflexão. Como vocês perceberam, a mensagem aqui nesse texto nos é apresentado como um canto. É um canto do profeta Isaías, que canta para seu amigo, que no caso é Deus, mas canta também para o povo de Israel, para os homens moradores de Jerusalém e de Judá. Qual é a mensagem desse canto? Em primeiro lugar, esse canto fala da ação amorosa de Deus pelo seu povo. Assim como o dono da pareira cuidou da sua plantação, assim também Deus cuida do povo com muito amor, com muito carinho. Diz o texto: o meu amigo teve uma pareira numa terra fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da pareira ele construiu uma torre e fez também um lagar. Esse é o anúncio do profeta. Mostra que o dono investiu muito na plantação de uvas, fez tudo para dar certo. E aí ele quer nos comunicar com isso que Deus ama o seu povo, cuida dele e o protege no seu caminho, assim como fez o dono da plantação. E nós podemos ver isso na história do povo de Israel de uma forma bem concreta, na saída do Egito, na travessia do deserto, na entrada da terra de Canaã e tantos outros momentos. É possível perceber como Deus realmente cuidou do seu povo. O que o dono da vinha esperava da sua plantação? O que ele esperava? O texto diz: ele esperava que desse uvas boas. Mas o que o dono da plantação colheu? O texto diz: mas deu uvas azedas. O que Deus esperava do seu povo? Ele diz: esperava retidão, esperava justiça. Mas qual foi a resposta que o povo deu? E a resposta diz: mas eis aí opressão, mas eis aí clamor por causa da injustiça. O povo de Deus
abandonou o amor de Deus e não praticou mais a vontade de Deus, que era, no caso concreto, a retidão e a justiça. Mas, ao contrário, praticou a opressão e a injustiça. Então, tem aqui também uma denúncia do profeta. O povo não correspondeu ao amor de Deus. Diz a boa nova, o anúncio é que Deus amou o seu povo, tanto assim, que fez tudo de bem, cuidou do povo, amou o povo, mas o povo não correspondeu a esse amor, ao contrário, não praticou a vontade de Deus, praticou injustiça e opressão. Hoje, nós somos o povo de Deus. Qual o recado que esse texto quer passar para nós? Em primeiro lugar, ele quer nos lembrar do amor de Deus por nós. Porque hoje, nós somos o povo de Deus. Nós somos a videira. Nós somos o parreiral de Deus. Ele cuida de nós porque Ele nos ama. E este amor, Ele nos demonstrou concretamente no seu Filho Jesus Cristo. Por exemplo, João 3,16 o expressa da seguinte forma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E nós nos tornamos parte desta ação amorosa de Deus por todos nós, por todo o seu povo, quando nós fomos batizados. Em primeiro lugar, então, nós somos lembrados que Deus nos ama muito e que cuida de nós e também nos indica o caminho para a vida verdadeira, essa vida verdadeira que acontece no discipulado de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o profeta Isaías também nos desafia para olharmos para nós mesmos, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, e a nos perguntarmos se somos de fato gratos a Deus pelo seu amor e se de fato fazemos aquilo que Ele espera de nós. Por isso nós vamos agora lançar algumas perguntas que vão ajudar nesta reflexão. Eu, como cristão, sou um discípulo correto e honesto nas minhas falas, nas minhas atitudes e nas minhas ações? Eu, como cristão, sou um discípulo justo nas relações com as pessoas da minha família, da minha comunidade, da minha cidade e do mundo? Pensando agora concretamente nos acontecimentos desses últimos tempos, o que diríamos diante da pandemia do coronavírus? Eu cuido para que não haja transmissão dessa doença para meus semelhantes? Sigo as orientações da Organização Mundial de Saúde para evitar a transmissão dessa doença para meus semelhantes, quer seja em minha casa, na comunidade, no trabalho ou na rua? Quais são as minhas falas, quais são as minhas atitudes diante da discriminação racial, que também aflorou de uma forma bem intensa nos últimos meses, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, aqui no Brasil, em tantos lugares pelo mundo afora? Houve até movimentos bem intensos combatendo o racismo. Como é que eu me comporto diante disso? Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas falas? Como nós agimos como comunidade, como igreja, diante da discriminação racial, étnica, de gênero e etária? Como é que nós agimos como comunidade e igreja na luta pelo direito à saúde para todas as pessoas? Como nós agimos na luta por inclusão social de todos? Queridos amigos e queridas amigas, o amor de Deus por nós nos chama para a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Cuidados mútuos com a saúde e inclusão social são frutos do amor. Eu percebo que há momentos e situações em que nós nos manifestamos e nos engajamos na luta por acesso à vida digna para todas as pessoas. Mas eu percebo também que há outros momentos e situações em que nós nos calamos e silenciamos diante das injustiças e opressões. Deus, em Jesus Cristo,
espera de todos nós a prática do amor ao próximo, no caso, a prática da retidão e da justiça. Deus nos ama, perdoa e permite sempre um novo início na caminhada. Vamos olhar com sinceridade mesmo para nós mesmos. Avaliarmos cada um as nossas falas e as nossas atitudes e ver onde nós podemos nos envolver mais ainda na causa do reino de Deus, como nossa resposta de gratidão ao amor de Deus por nós. Amém. Eu quero convidar todos vocês para juntos nós confessarmos agora a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Vocês podem acompanhar em casa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Saudações à comunidade da ISLB em Cuiabá. Eu venho hoje trazer os avisos para este culto do dia 4 de outubro de 2020. Bom, o primeiro aviso é sobre a oferta deste culto. A destinação é local e o presbitério decidiu enviar para a Capelania Hospitalar do Sino do Mato Grosso. Segue o vídeo do pastor Deolindo explicando um pouco como anda a situação da capelania. Vamos assistir e não esqueçam de fazer a sua oferta. Estimados irmãos e irmãs, em nome da Capelania Hospitalar do Sino do Mato Grosso, saúdo vocês com palavras do Salmo 33:20, que nos diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa proteção. Nos últimos 6 meses temos pensado muito nisso: refúgio, proteção e esperança. Afinal, estamos tendo que lidar com um cenário que até antes de acontecer nos parecia ser algo impossível. Todos os avanços da ciência e da medicina nas últimas décadas nos davam indicativos de sermos pessoas praticamente intocáveis. Aí a gente descobre que não é bem assim. Nós somos frágeis, somos vulneráveis, não duramos mais que um sonho, como diz o salmista. E por isso, dependemos exclusivamente da graça, do amor, da misericórdia e da proteção de Deus. A maioria de vocês já conhece a Capelania Hospitalar do nosso Sínodo, com sede no Hospital de Câncer de Mato Grosso. Nós estamos há quase 10 anos acompanhando e cuidando pastoralmente de pacientes hospitalizados
ou acolhidos em casas de apoio de Cuiabá e Várzea Grande, bem como seus familiares e também profissionais da área da saúde. E dentro desse tempo também foram várias as oportunidades de formação em capelania hospitalar, em visitação a enfermos, em acompanhamento a enlutados, oferecidos ou assessorados dentro do sínodo, em outros sínodos, dentro da SLB e principalmente fora dela. Mas nesse momento, a pergunta de muitos de vocês deve ser: como anda o trabalho da capelania neste tempo de pandemia? Assim como nas paróquias e nas comunidades, naturalmente a capelania também sofreu grandes impactos. É difícil imaginar um campo de atividade que tem como objetivo principal cuidar de pessoas num leito, ou ainda formar pessoas para o cuidado, sem poder estar presente. No Hospital de Câncer, onde fica a sede da capelania, os impactos foram bem significativos. Foram suspensas as atividades diárias dos voluntários religiosos. Isso significa 1.500 visitas a menos feitas por mês. Os estágios de estudantes de teologia, as celebrações semanais na capela ecumênica e o momento de oração presencial com os funcionários também foram suspensos. Foram mantidos apenas atendimentos individuais de pacientes, de familiares e funcionários na sala da pastoral, visitas para pacientes em cuidados paliativos e visitas em situações de emergência, todas elas feitas por mim, em alguns casos por ministros religiosos de fora do hospital. Os momentos de oração com funcionários dos diversos setores foram substituídos temporariamente por uma reflexão semanal na forma de vídeo, elaborado com o auxílio do pastor Adriel, coordenador da equipe de apoio da capelania. Quanto à atuação da capelania do sínodo em outros hospitais de Cuiabá e Várzea Grande, onde ela acompanha especialmente membros de comunidades ou pessoas por vocês indicadas, essa sofreu impacto ainda maior. As instituições hospitalares das duas cidades suspenderam todas as visitas religiosas em suas dependências. Isso significa que nós não temos acesso a nenhum paciente hospitalizado nestes locais. Nossa estratégia tem sido o contato virtual com o paciente ou com o familiar e o contato com profissionais da saúde, conhecidos e que trabalham nessas unidades, possibilitando a partilha de algumas informações gerais e levando até as pessoas o nosso gesto de carinho, preocupação e cuidado como igreja. Esse é o quadro. Mas apesar destes impactos, nosso pedido é que vocês não mudem a sua postura em relação à capelania do sínodo. Continue informando sobre pessoas vindas para a capital para tratamento médico, seja membro da comunidade ou pessoas que vocês conhecem. De alguma forma, nós vamos tentar estar por perto. Não deixem também de enviar sugestões, propostas, críticas, elogios. Elas também são importantes para a qualidade deste trabalho e para a sua continuidade. Não deixem também de cuidar da sua sustentabilidade. Aproveite as oportunidades na sua comunidade para ajudar financeiramente este trabalho. E por último, não deixem de orar por nós. Não é um projeto fácil, não é um ministério fácil, não é uma tarefa fácil, mas dividida com vocês, ela se torna mais leve e possível. Cuidar das pessoas em seu momento de dor e sofrimento é uma das mais importantes tarefas que Deus nos deu. Continuem firmes onde vocês estão. Nós aqui também continuaremos firmes, porque a nossa esperança, nosso refúgio e a nossa proteção estão no Senhor. O nosso segundo aviso é sobre o nosso próximo culto. Será novamente um culto presencial com a graça de Deus. Desta vez queremos fazer no domingo de manhã, mas atenção para o horário. Será um pouco mais cedo, às 8h30 da manhã, para tentarmos pegar um horário um pouco menos quente. Então, quem se sentir seguro para participar, mantemos aquelas recomendações de segurança sobre o uso de máscara e o distanciamento. Lembramos mais uma vez as pessoas do grupo de risco que a recomendação é que evitem vir, pois ainda há risco de contágio. Sabemos do grande desejo que todos e todas têm de se encontrar,
mas o momento ainda é delicado e exige o nosso cuidado, especialmente com as pessoas do grupo de risco. Todas as pessoas são muito preciosas para nós. Então não se esqueça, o nosso próximo culto presencial será no dia 11 de outubro, em horário diferente, às 8h30 da manhã. O terceiro aviso é que o nosso próximo almoço drive-thru já está marcado. Já deixem anotado aí. Vamos trazer mais detalhes nos próximos dias, mas será no dia 7 de novembro. Não se esqueçam! Próximo almoço drive-thru da nossa comunidade, no dia 7 de novembro de 2020. Contamos com a sua colaboração como sempre. Bom, por último eu compartilho que o nosso templo está recebendo uma nova pintura. Recebemos a doação de tinta e também de mão de obra, e isso possibilitou fazer essa obra mesmo nesses tempos de crise que estamos vivendo. De qualquer maneira, enquanto vamos retomando as atividades presenciais, bem aos poucos, é bom saber que o templo que nos acolhe como Igreja de Jesus Cristo também está sendo bem cuidado. Era isso que tínhamos de aviso para este culto. Desejo uma abençoada semana a todos e todas e fiquem com Deus. Nós queremos agora ter o nosso momento de oração, de agradecimento e também intercessão. Vamos nos unir em oração pelos nossos amados, as nossas amadas, também pelas situações no mundo que nos deixam aflitos, aflitas. Deus com certeza nos ouve. Ouve também aquele pedido, aquele agradecimento que está aí no coração de cada um e cada uma de vocês. Oremos ao nosso Deus. Amado e misericordioso Deus, nós te agradecemos porque sempre de novo vens ao nosso encontro, nos amando, perdoando e dando novas chances. Obrigado porque nos chamaste para sermos teus discípulos e discípulas e para fazermos parte da vinha do teu povo. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado pela nossa família, comunidade, amigos e companheiros de trabalho. Nesses últimos meses, passamos por dificuldades como consequência da pandemia. Foi necessário distanciamento e isolamento físico e continua sendo. E ainda estamos passando por dificuldades no trabalho. Dificuldades porque não podemos nos reunir fisicamente em comunidade. Mas ao mesmo tempo fizeste perceber que o amor não se limita apenas ao contato físico, mas que há muitas outras formas de expressar o nosso amor. Também fomos desafiadas a rever os nossos valores e perceber o que realmente importa na nossa vida. Que a partir dessas dificuldades possamos crescer cada vez mais na fé, na esperança e no amor. Ajuda as lideranças de todo o mundo a perceberem o grito de socorro das pessoas excluídas, discriminadas e oprimidas. Ajuda a nossa comunidade a testemunhar o teu amor por todos, de forma concreta, com nossas atitudes amorosas, gentis e de inclusão. Ajuda-nos a viver em retidão e justiça. Guia nossos passos. Fica conosco, ó Deus. Tudo mais que está em nossos corações, levamos à tua presença através da oração que o teu Filho nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Deus misericordioso nos guarda, nos guia, nos protege. E nesse momento final dessa celebração, também quer nos acompanhar nas nossas tarefas, no nosso dia a dia, através da sua bênção. Precisamos nos lembrar sempre que a bênção de Deus
ela vem sobre nós, não só por conta das coisas boas que experimentamos, mas também para nos fortalecer diante das dificuldades e dos desafios do dia a dia. Eles vão aparecer. A palavra de Deus diz: no mundo passais por aflições, fiquem, pois, sob a bênção do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos, pois, na paz do nosso Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Demos graças a Deus. Até o nosso próximo culto, a nossa próxima celebração. Lembrando que a próxima vai ser presencial, ainda com todos os cuidados, aqui na nossa comunidade. Hoje eu gravei aqui no escritório por conta da pintura que está sendo feita na igreja, mas na próxima estaremos reunidos na comunidade, aqueles que puderem e assim o quiserem. E não se esqueçam, vai passar. Amém. Estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois teus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha lhes faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai
pois seus anjos te acompanharão.